Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui. E hoje eu vou falar de alguns mitos que tem sobre a acupuntura para a gente esclarecer a respeito desses mitos. Então, será que você conhece algum desses mitos? Eu vou falar sobre o primeiro mito que me é muito falado e perguntado, né? A acupuntura é dolorosa e causa um desconforto importante? Na verdade, ao inserir uma agulha de acupuntura em um paciente, né, em um tecido, ela passa pela camada da pele, tecido conjuntivo, né? E, obviamente, a pessoa sente aquela picadinha da agulha. Porém, não é uma técnica dolorosa e, obviamente, há pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior na pele, né? Ou uma sensibilidade maior à dor. Então, o limiar de dor dessa pessoa é mais baixo. Então, qualquer coisa causa um quadro de dor. Mas, normalmente, ao inserir uma agulha, após inserir uma agulha, ela não fica doendo, né? E você pode sentir sim uma sensação de peso, de formigamento, de extensão, até mesmo um choque, mas a dor não permanece. Na verdade, o que acontece é que após a inserção de uma agulha, você sente aquela penetração da agulha. Muitas vezes você nem sente que a agulha foi inserida, né? Na maioria das vezes a pessoa nem sente. Então, e aí ela causa um relaxamento, né, geral. Então, na verdade, a acupuntura não é uma técnica dolorosa, como é o caso, por exemplo, é, de uma injeção, por exemplo, de uma vacina, que às vezes a pessoa sente dor, né? Maior do que uma inserção de uma agulha de acupuntura, que é extremamente fina. Uma outra coisa que sempre as pessoas me perguntam e têm dúvidas a respeito é se tem remédio na ponta da agulha de acupuntura. Não, na ponta da agulha de acupuntura não tem nenhum medicamento. Na verdade, o organismo produz. A agulha apenas estimula o nosso organismo a produzir as substâncias que o nosso próprio organismo tem, como endorfinas, encefalinas, opioides endógenos, anti-inflamatórios naturais, né? Então, quando uma agulha de acupuntura é inserida, ela faz com que o nosso próprio organismo libere todas essas substâncias. Então, não há medicação nenhuma na ponta de uma agulha. E a agulha de acupuntura ela é extremamente fina e não tem bisel, né, que é o corte assim, na pontinha da agulha. Se vocês observarem uma agulha de injeção, por exemplo, ela tem bisel, ela tem orifício, ela é oca no seu centro. Já uma agulha de acupuntura, não. A agulha de acupuntura ela é maciça e não tem bisel, então ela é como se fosse um pequeno espetinho e muito fino, de aço inoxidável, descartável, né? Então a agulha, uma vez utilizada, ela é descartada e normalmente não causa dor. Uma outra pergunta que sempre me fazem é se é um outro mito, na verdade, né, que a acupuntura só trata dor. Não, a acupuntura só trata dor. Na verdade, a acupuntura é altamente conhecida aqui no Ocidente para tratar quadros de dor. Então, por isso há essa sensação e percepção de que a agulha de acupuntura, que a acupuntura, ela só trata dor. Realmente, 95% dos casos que procuram, né, das pessoas que procuram os consultórios médicos, de médicos especialistas em acupuntura médica, né, os acupunturiatras, eles vêm por um quadro de dor. Entretanto, a acupuntura ela não trata somente dor. Ela trata, por exemplo, quadros de infertilidade, ela regula o ciclo menstrual, ela trata distúrbios emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Ela trata todos esses quadros, seja como coadjuvante ou como tratamento principal. Enjoo, no geral, né? O enjoo da gravidez, muitas vezes a mulher está com emese gravídica, né? Vomitando muito, com muito enjoo. A acupuntura é um excelente tratamento. Ela trata mastites, por exemplo, que é, apesar de ser, no caso aí, um quadro de dor, né?
mas ela trata, por exemplo, para melhorar a qualidade do leite materno, né, aumentar o leite materno pós amamentação, as cólicas dos bebês intestinais, né, as cólicas intestinais. Então, assim, é um quadro de dor, nesse caso aí sim, mas ela melhora também o que? A função intestinal, melhora os quadros de diarreia, melhora os quadros de constipação intestinal, alergias, fadiga, rinites, né? Então, assim, a acupuntura, ela, de uma forma geral, ela promove a homeostase, ela traz o organismo para o seu centro, o seu equilíbrio. Com isso, o organismo entrando em equilíbrio, todo o sistema passa a funcionar de uma forma melhor. Outro mito é que a acupuntura só funciona se você acreditar nela. Os melhores pacientes são aqueles que não acreditam. Por quê? Porque a acupuntura, ela é ciência, então ela tem um embasamento científico por trás dela, grandioso, que já foram feitos vários artigos, vários estudos, né, meta-análises, que são estudos grandes, estudo duplo cego, vários estudos comprovando a eficácia da acupuntura, liberação de substâncias neurohormônios, como neurohormônios, por exemplo, substâncias químicas endógenas. Então a acupuntura é uma ciência médica e uma especialidade médica também. Então, você não precisa acreditar, a pessoa não precisa acreditar na acupuntura, porque ela vai agir independente de eu acreditar ou não. Porém, obviamente, se a pessoa acredita, seja no medicamento que ela está tomando ou na acupuntura, normalmente os resultados são melhores, né? Mas haverão resultados independente da crença da pessoa. A pessoa não precisa acreditar para funcionar. Ela funciona, porque a partir do momento que uma agulha é inserida em um ponto de acupuntura e há um potencial de ação é gerado, esse potencial de ação gera uma resposta orgânica, em consequência disso, nós vamos ter uma melhora do quadro, né? Vamos ter uma reação aonde tem que ter. Então, independente disso, a acupuntura funciona. Então, quando uma agulha de acupuntura atravessa o tecido, né, a derme, epiderme, entra e chega lá no receptor, no neurônio, e despolariza, porque a presença da agulha, ela gera um potencial de ação ali, e esse potencial de ação, ele vai em impulsos saltatórios através das fibras A delta, levando uma informação no encéfalo. O encéfalo lê, interpreta aquela informação, aquele estímulo naquele local que está sendo utilizado, específico para o tratamento, e aí ele manda uma resposta, seja por liberação de hormônios, neurohormônios, seja para diminuir a pressão, para diminuir o edema. Então, assim, tem diversas respostas do organismo. Então, a acupuntura é altamente científica e não precisa acreditar para ela funcionar. Outro mito é: todas as agulhas de acupuntura são iguais? Não, na verdade, nós temos vários tipos de agulha de acupuntura, desde uma agulha, microagulha muito pequenininha, que pode ser colocada no corpo e deixar como agulhas semipermanentes ou na orelha, né? Temos diversos tamanhos de agulhas e espessuras. Temos agulhas de 7 pontas, agulhas para sangria. A agulha para acupuntura, no geral, ela tem um tamanho no dia a dia que a gente utiliza. Porém, determinados grupos musculares, por exemplo, glúteo, né, quando a gente vai tratar a síndrome do piriforme, por exemplo, a gente precisa de uma agulha um pouco maior, ou quando há uma contratura do músculo quadrado, né, maior, quando tem uma contratura desse músculo, a gente precisa de uma agulha maior para que a gente atinja aquele músculo, chegue naquele local para liberar, facilitar aquele músculo e liberar a substância ali naquela região, né? O impulso chegar no cérebro e ele mandar uma resposta para aquela região. Então, a gente tem espessuras diferentes de agulhas, né, de acupuntura. Tem agulhas, inclusive, bem mais grossas, que no Brasil a gente usa muito pouco,
mas essas agulhas são muito mais utilizadas no Oriente porque o limiar de dor das pessoas lá é bem maior do que o nosso. Então, mas existem vários tipos de agulhas de acupuntura. Então, todas as agulhas de acupuntura não são iguais. A gente tem agulhas menores que a gente usa no pavilhão auricular, a gente tem agulhas menores que para usar na face, por exemplo, tem agulhas pequenininhas para usar na palma da mão, nós temos agulhas de acupuntura, como eu disse, para usar sistemicamente, que são a maioria, né? Então, esse é um mito que, na verdade, não são todas iguais. A acupuntura só pode ser feita em adulto. Esse é um outro mito. A acupuntura ela pode ser feita em crianças, adolescentes e adultos. Ela vai ter efeitos similares tanto no adulto, quanto no adolescente, quanto na criança, porque o princípio é o mesmo, né? Então nós vamos atuar no sistema nervoso da mesma forma. Então a única diferença é que as crianças às vezes têm um pouco mais de dificuldade em lidar com as agulhas. Porém, depois que elas acostumam e percebem o bem-estar que a acupuntura provoca, é tranquilo de fazer acupuntura. A gente pode fazer acupuntura em recém-nascido. Só que normalmente a gente usa outras técnicas para recém-nascidos, mas pode ser feito. Então, a acupuntura não é algo que é aplicado apenas nos adultos. Outro mito que às vezes as pessoas acreditam é que a acupuntura é uma panaceia. A acupuntura trata tudo e qualquer coisa. Não, a acupuntura não trata tudo, a acupuntura não é uma panaceia. A acupuntura ela pode potencializar a capacidade do seu organismo em responder a um agravo à sua saúde, como agir como coadjuvante, mas ela não trata tudo. Por exemplo, a acupuntura não vai tratar um câncer, ela não vai resolver um aneurisma, por exemplo. Né? A pessoa está com aneurisma de aorta ascendente, ou ele está com aneurisma abdominal, ou está com aneurisma cerebral. Ele não vai resolver isso, né? Ela não vai resolver uma fratura, por exemplo, tá? Então a acupuntura não trata tudo, mas ela trata uma infinidade de coisas e ela potencializa a capacidade do nosso organismo em resolver os agravos da nossa saúde. Então tudo aquilo que o nosso organismo consegue resolver por si só, a acupuntura ela potencializa essa ação do organismo, melhorando, né? Às vezes ela, por exemplo, eu estou com uma artrose de joelho e sinto muita dor nesse joelho, né? A acupuntura vai resolver isso, né? Bom, a acupuntura não vai reverter esse quadro de artrose, porém a acupuntura vai melhorar os receptores, melhorar a interação dos neurohormônios, né? Vai melhorar a ação do próprio organismo para controle da dor, para controle do processo anti-inflamatório, né? Ela vai aumentar o número de receptores e prolongar a ligação, né? Facilitar e prolongar a ligação dos neurohormônios, dos opioides endógenos, o que vai causar alívio naquela articulação, por exemplo. Porém, se você fizer um exame de imagem, você vai ver, não, mas a artrose continua aqui do mesmo jeito. Sim, a artrose vai continuar, porque o organismo não vai reverter aquele quadro. A acupuntura também não vai reverter. Então, a acupuntura não é uma panaceia e não trata tudo, mas ela pode te ajudar a como vai responder diante daquele quadro, né? Então, às vezes, a pessoa continua, às vezes, sentindo um quadro de dor ou passando por um problema de saúde e fazendo tratamento convencional, e a acupuntura melhora essa adaptação ao estresse, melhora o processo de lidar, né, com aquela doença, com aquele problema, mesmo a acupuntura não tratando especificamente daquela doença. Então, esse é um mito em que a acupuntura não é uma panaceia e não trata tudo, ok?
A acupuntura é muito cara e inacessível. Somente pessoas de alto poder aquisitivo podem fazer acupuntura. Esse é um outro mito interessante, porque a acupuntura, por ser uma especialidade médica, ela se encontra em todos os planos de saúde. Todo e qualquer plano de saúde tem que ter acupuntura, pois é uma especialidade médica. A acupuntura, ela já tem mais de 30 anos que se encontra no SUS, gratuitamente. Então, na sua cidade, no seu município, né, procure para verificar se já está disponível a acupuntura. Na cidade em que eu me encontro, em que eu vivo no momento, né, na capital mineira, Belo Horizonte, a gente tem a acupuntura no SUS, pelo SUS. Então as pessoas vão no posto de saúde e o médico vai encaminhar e vai direcionar para o atendimento no SUS. Em São Paulo tem, em Florianópolis também tem. Então a acupuntura está no SUS, distribuída no Brasil inteiro. Então, e existe a parte particular também, que não é algo inacessível para todos. Então a acupuntura, ela está em todas as camadas, disponível para toda a população, seja no plano de saúde, seja particular, seja no SUS. Ela se encontra no SUS já há 30 anos, se não me engano, bem um pouquinho mais de 30 anos. A acupuntura é incompatível com a medicina convencional. Esse é um outro mito, né? Por quê? Porque a acupuntura, ela é, em inúmeros casos, complementar, coadjuvante. Ela trabalha ao lado da medicina tradicional, né? Da medicina convencional. Então, há inúmeros tratamentos que são feitos em conjunto. Então, vai no ortopedista, ele encaminha para fisioterapia, trata em conjunto. Um paciente fazendo um tratamento oncológico e está tendo os efeitos colaterais, sejam eles neurais ou sejam eles de enjoo, ele também faz a acupuntura em conjunto. Enquanto a pessoa está fazendo o tratamento tradicional, ela faz a acupuntura como coadjuvante. A acupuntura vai ajudar, né, tanto às vezes na absorção, na melhor absorção do medicamento. Ela melhora o estresse do paciente em lidar com aquilo, ela melhora muitas vezes os efeitos colaterais e ela potencializa muitas vezes a ação de uma terapêutica, por exemplo, como a fisioterapia. Então ela não atrapalha, muito pelo contrário, ela vem somar, né? Ela soma em conjunto com todas as outras especialidades. Então a acupuntura é algo que soma para todo o universo médico, né? E não somente na parte médica, na parte de psicoterapia, na parte da psicologia, terapia ocupacional. A acupuntura, ela tem uma gama muito grande, né, de atuação. E era isso que eu tinha para falar sobre alguns mitos, né, que as pessoas sempre me perguntam. E a acupuntura é essa ciência maravilhosa, né, que pode ajudar cada vez mais a interação do ser humano, né, com o meio ambiente, com ele mesmo, proporcionando um equilíbrio e homeostase. É isso aí, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo.